Esse é um vídeo que eu pretendo trazer sempre após a reunião do Copom, falando um pouco sobre o cenário econômico e macroeconômico, sobre a decisão do Banco Central, mostrando o que foi discutido nessa reunião de forma resumida na ata do Copom, o que mais move o mercado e onde investir nesse cenário. E nesse vídeo eu normalmente posso e vou citar investimentos, mas não necessariamente são os melhores ou sequer seria de fato uma recomendação, porque o meu papel como educador financeiro é simplesmente te ensinar a ter um senso crítico com relação aos aspectos econômicos e a analisar o cenário e tomar decisões de investimentos conscientes. Fala, seus ricos! Bom, se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei, porque isso me ajuda a continuar com o meu trabalho. Se inscreve no canal também e ative as notificações. E resumindo a ata do Copom do dia 7 de fevereiro, temos um ambiente inflacionário desafiador no âmbito global, onde no mínimo a inflação se mantém elevada em vários países, em vários setores da economia, principalmente no setor de serviços. Com isso, provavelmente teremos um período prolongado de juros altos na maioria dos países mais desenvolvidos, e no Brasil a inflação provavelmente se manterá alta por mais algum tempo, e com isso nós teremos juros altos por um período prolongado. O Copom reafirma que conduzirá as políticas monetárias necessárias para o cumprimento das metas, principalmente por conta das incertezas em torno de como o atual governo irá lidar com as contas públicas e com a situação fiscal do país, porque isso tem afetado os juros futuros, levando eles para cima, e isso acaba dificultando um pouco a queda da inflação. Por fim, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros no patamar atual de 13,75% e se comprometeu a avaliar o cenário continuamente a fim de garantir que essa manutenção na taxa de juros seja o suficiente para controlar a inflação. E eles ainda afirmaram que caso isso não seja suficiente, eles não têm problema nenhum em aumentar mais ainda a taxa de juros. E olhando agora para o Boletim Focus, o que nós temos são expectativas de inflação mais altas para 2023, 2024, 2025 e 2026, ou seja, você tem uma expectativa de inflação maior lá na frente, tem também uma expectativa de PIB caindo agora, você tem também uma expectativa de taxa Selic mais alta para o final desse ano e também para os outros anos, e tudo isso reflete um pessimismo do mercado com relação ao atual governo e como ele está conduzindo a política fiscal do país. E até mesmo olhando no site do Banco Central, como você pode ver, nós temos a meta de inflação para esse ano, com uma tolerância de 1,5 para cima ou para baixo, sendo que para cima 1,5 mais 3,25 daria uma inflação máxima tolerada pelo Banco Central de 4,75%. E se a gente puxa o acumulado de inflação de 12 meses, a gente tem uma inflação de 5,77%, fora da meta de inflação, e enquanto o Banco Central não conseguir chegar nessa meta de no máximo 4,75%, ele não vai reduzir os juros. E essa questão gerou até uma polêmica, uma treta aí entre o atual governo e o Banco Central, porque o Banco Central atualmente é independente, isso é assegurado por lei, mas o atual governo vem criticando bastante a decisão do Banco Central, principalmente porque nós temos um grande diferencial de juros, que seria uma taxa real entre a taxa Selic e a inflação atual, que dá uma diferença bem grande, inclusive entre a maioria dos países pelo mundo, o Brasil é um dos que tem o maior juros real. Só que a verdade é que nesse momento é muito complicado reduzir os juros. Se o Brasil reduz os juros agora, sendo que os Estados Unidos está subindo os juros por lá, veja que você tem o Brasil como um país emergente, um país com uma política instável, financeiramente instável também, e nos Estados Unidos você tem a maior economia do mundo. Então, quando você baixa os juros de um país mais arriscado, as pessoas tendem a mandar o dinheiro para o país mais seguro. Então isso iria fazer com que o dólar subisse, e como boa parte dos produtos que são importados, assim como as matérias-primas que nós temos no mundo, são cotadas em dólar, você teria naturalmente uma elevação no preço das coisas, uma inflação maior, que aí teria que ter um juros ainda maior para conter essa inflação. E tem até uma outra questão também de que se o Banco Central deixar de ser independente, isso pode ser usado como manobra em períodos eleitorais. Veja que o Banco Central tem o poder de manipular o poder de compra das pessoas, ao ponto que se ele sobe muito os juros, ele encarece o crédito, dificulta as pessoas de comprar coisas financiadas, de pegar empréstimos, de fazer qualquer tipo de aquisição de grande porte, pelo menos para a maioria das pessoas que não tem a condição de comprar à vista. E se um
um governo detém o controle do Banco Central e pode simplesmente falar Banco Central aumenta os juros, ou então Banco Central abaixa os juros, ele poderia, em um ano de eleição, reduzir os juros artificialmente, sem uma justificativa plausível, simplesmente para dar mais poder de compra para as pessoas e poder falar que ele fez isso. Só que na prática, qualquer mudança que você faça na economia, alteração de juros, entre outras coisas, emissão de papel moeda, essas medidas só trazem consequências em meses posteriores, um ano depois, anos posteriores. Então você teria esse candidato muito provavelmente ganhando a eleição, se reelegendo e colocando o Brasil em uma situação complicada. Então o Banco Central ser independente faz com que ele não tenha nenhum tipo de conflito de interesse. Para falar a verdade, o Banco Central nem precisa perder a sua independência para ser conivente com as decisões do governo. Afinal, basta que o governo coloque um presidente à frente do Banco Central que seja conivente com eles, e as decisões desse presidente do Banco Central, desse novo presidente, seria então em benefício do governo e não em si da população. Mas enfim, tá rolando essa treta aí, o governo quer tirar a independência do Banco Central, o Banco Central não quer isso, obviamente, né? O mercado financeiro também não quer. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha disso, se o Banco Central deveria ou não deveria ser independente, se manter independente, o que deveria acontecer? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Mas vindo ao que interessa, onde investir nesse cenário, né? Quando você tem uma expectativa de juros mais altos por mais tempo, ou simplesmente inflação mais alta por mais tempo, quais são os investimentos que se beneficiam? E primeiro falando de alguns investimentos que se beneficiam disso, você tem os investimentos em fundos imobiliários, que não é um investimento tão óbvio a ponto de qualquer pessoa ver que eles se beneficiam, porque você tem ali, por exemplo, os fundos de papéis. E os fundos de papéis nada mais são do que fundos que investem em dívidas imobiliárias. E essas dívidas podem ser atreladas a taxas como o IGPM ou o IPCA, que são índices inflacionários. E nesse caso, como inflação maior, você teria esses fundos pagando mais dividendos. Você tem fundos também com dívidas lastreadas ao CDI, que pagam CDI mais uma taxa. E com os juros subindo, você tem o CDI aumentando também. E esses fundos, em geral, se beneficiam disso. Só que de uma forma bem mais óbvia, você tem a renda fixa. E dentro da renda fixa, nós temos pré-fixados e pós-fixados. Nesse caso, os títulos pré-fixados são títulos que têm uma taxa pré-fixada, uma taxa pré-definida ali, que não pode ser alterada. Vamos supor que você comprou um título para 3 anos com uma taxa de 14%. Nesse caso, você garante essa rentabilidade por 3 anos. Se os juros sobem nesse período e novas taxas em novos títulos são disponibilizados, taxas até maiores, você não consegue aproveitar isso, porque você pré-fixou uma taxa. Então os pré-fixados não seriam beneficiados, pelo contrário, eles seriam prejudicados com um aumento nos juros. Então o que sobra pra gente são os pós-fixados, são títulos atrelados ao IPCA, são títulos atrelados ao CDI, esses são beneficiados. E olhando no site do Tesouro Direto, como você pode ver, nós temos taxas muito elevadas, tanto nos títulos pré-fixados, né, pagando aí próximo de 13%, alguns passando de 13%, e nos títulos atrelados à inflação, você tem uma taxa de IPCA mais 6, alguma coisa em todos esses títulos, né? E quando os títulos do Tesouro IPCA estão acima de 6%, normalmente é um cenário muito interessante para se fazer um investimento. No histórico de preços e taxas, se você olha períodos onde essas taxas do Tesouro IPCA estiveram acima de 6%, são poucos esses períodos. E normalmente isso abre uma brecha para uma excelente oportunidade, que é a oportunidade de marcação a mercado. Só para você ter uma ideia, o último período onde nós tivemos uma oportunidade tão boa quanto essa foi há mais ou menos 7 anos atrás. E os pré-fixados seguem a mesma lógica, só que com uma taxa pré-fixada. Seria diferente, mas você também teria ganho de marcação a mercado. Motivo esse que me fez investir na semana passada, tá aparecendo aí um videozinho, em um título IPCA+, simplesmente para fazer marcação a mercado. E a verdade é que você tem que ter uma estratégia para fazer esse tipo de investimento, não é só chegar lá e investir, afinal existe alguns riscos na marcação a mercado. E vindo aqui no site do Tesouro Direto, na parte de calculadora, simulando um investimento no Tesouro IPCA+ 2045, na data de hoje, no valor de R$10.000, taxa de rentabilidade de 6,44% e inflação de 6%, com a data de resgate antecipado para daqui um ano, na taxa de 4,5%, que seria uma taxa historicamente buscada por esse título. Você teria uma rentabilidade líquida nesse exemplo de mais de 50%, isso no período de um ano. Claro que é impossível você saber se a taxa vai sair de 6,44% ou a taxa que está nesse momento para 4,5% nesse período, se
isso acontecer, você tem essa taxa. Se não acontecer, e acontecer, por exemplo, da taxa subir, algo muito improvável, você teria um prejuízo. Por isso existe algum risco, e nesse risco você tem que levar o título até o vencimento ou até surgir uma boa oportunidade. Por isso você tem que ter uma estratégia para investir e não investir um dinheiro que você precisa em algum momento. Se você não conhece esse tipo de operação, como ganhar com a marcação a mercado, que é uma operação, entre aspas, sem risco, desde que o país não vá de mal a pior, vem nesse card aqui em cima, ou então vem aqui na descrição do vídeo, que vai ter um vídeo, né, um aulão sobre marcação a mercado. Mas agora voltando ao foco, que são os investimentos de renda fixa, né, você tem aquelas três opções: pré-fixados, pós-fixados atrelados ao CDI e pós-fixados atrelados à inflação. No caso, os pré-fixados não são beneficiados, então sobrariam os títulos atrelados ao CDI e os títulos atrelados ao IPCA, e que inclusive são até mais seguros. Só que desses dois, eu particularmente preferiria, e prefiro na verdade, investir em títulos IPCA, porque por mais que na média eles sempre vão prometer um retorno semelhante, já que você está emprestando o mesmo dinheiro para a mesma instituição, o que faz com que não tenha sentido nenhum que ela distribua um rendimento maior em uma taxa do que na outra. Ela sempre espera pagar a mesma coisa, mas o título IPCA ele te protege em um cenário improvável, que seria o cenário de a inflação disparar muito, e aí você tem o título IPCA mais uma taxa, e essa taxa garante para você um ganho real, um ganho acima da inflação. Por isso eu acho mais interessante esse título, principalmente no Brasil, que é um país de inflação historicamente elevada. E se você quiser que eu traga os melhores títulos atrelados à inflação, comenta aqui embaixo que eu vou trazer esse vídeo. E só uma ideia de onde você poderia procurar os melhores investimentos de renda fixa: naturalmente, né, você tem vários tipos de investimentos, tem CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debenture, letra financeira, letra de câmbio, tem vários tipos de investimentos de renda fixa. Os mais tradicionais são CDBs, LCIs e LCAs. Geralmente são os mais comuns, que a maioria das pessoas conhecem. E nesse caso, entre esses investimentos, os mais interessantes do meu ponto de vista são as LCIs e as LCAs, porque elas são isentas de imposto de renda. Enquanto que no CDB você tem a incidência no momento do resgate de um imposto cobrado de forma automática ali, mas acaba tirando um pouco do seu rendimento. E nesse caso, você atualmente encontra as melhores LCIs no banco da Ecoval, que é um dos bancos que eu uso para fazer os meus investimentos. É um banco que eu falo com bastante frequência aqui no canal. Claro que não é uma recomendação, você pode investir em qualquer banco, em qualquer instituição, desde que seja um banco saudável financeiramente. E caso você queira abrir conta no banco da Ecoval para pegar esses bons investimentos, essas boas LCIs ou LCAs que costumam ter lá também, geralmente você encontra as melhores taxas na parte da manhã, a partir das 8 horas da manhã. Ao longo do dia elas somem, mas aí no outro dia geralmente tem as taxas novamente. Mas se você quiser abrir conta no banco da Ecoval, você ainda pode receber um bônus de R$100 direto na sua conta. Basta que você abra a sua conta com o meu código de indicação, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e após abrir a conta você investe R$10.000 ou mais em qualquer aplicação, em qualquer investimento, que você recebe após 90 dias deixando o dinheiro investido, R$100 de bônus. E é bem simples abrir a conta, basta você clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e aí você vai ser direcionado para uma página onde você dá sequência na abertura da conta, e durante a abertura da conta tem uma parte que pergunta se você tem um código de indicação. Você marca que sim, seleciona a campanha Indique um Amigo, vai aparecer um campo solicitando um CPF e você cola esse código no campo CPF. Feito isso, e investindo R$10.000 ou mais em qualquer investimento e permanecendo por 90 dias, você recebe R$100 na sua conta. E com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.